ao CDLcast. Hoje eu recebo Keila Dias, isso mesmo. Ela é trainee, ela é palestrante, presidente da Contabilidade Aquários e também da Lift Consultoria e Treinamento. Ou seja, a mulher trabalha mais que tudo nessa vida, né, Keila? Pouquinho, né, Simone? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma questão um pouco polêmica, que é ser líder. Super fácil, né? Super tranquilo. É chato ser líder? Olha, eu sou suspeita. Se eu falar que é chato, meus liderados... Mas eu sou suspeita em falar. Na verdade, eu sempre tive uma quedinha por liderança. Inclusive, comecei a escrever um livro, né, com o pessoal lá de São Paulo sobre liderança. E lembrei do livro porque eu comecei a lembrar da minha história, né? Que eu sempre tive uma quedinha por liderança. Então, desde a infância ali, sempre gostei de ser líder de sala, fui presidente de comissão de formatura na faculdade, fui líder de grupo de jovens, né? E como sou filha única, fiz contábeis, hoje trabalho junto com meu pai, né? Mas herdei uma empresa de contabilidade com 100 colaboradores, então há 25 anos eu já exerço essa função, eu não falo que é função, mas é a minha missão como líder. Então eu não acho chato, muito pelo contrário. Para mim a liderança faz com que eu me desenvolva e cresça cada vez mais como pessoa, como profissional e principalmente como ser humano, Simone. É porque a gente pensa assim, é o que mais a gente escuta. Sim. Quando a gente anda por aí nas empresas. Trabalhar com gente não é fácil, as pessoas não entendem. Ela falou meio que, né, com um ar de superioridade. Então, essas falas é que faz com que a gente pense que liderar não é tão simples assim. Exato. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Sim. E a mesma coisa eu falo assim, será que ser um líder hoje, eu falo assim, que ser professor, muitas vezes eu já falei, jornalista, as pessoas nascem com esse dom da comunicação. Sim. Né? A gente fala assim, eu nasci com o dom de comunicar. E aí tem gente que vem na contramão dizendo que não, que a gente se torna comunicador, que a gente se torna um líder. Exatamente. E aí eu queria saber um pouco de você, sua ideia, sua opinião sobre isso. Então, como você falou no início, realmente não vou falar que é fácil, porque eu estar mentindo. É sim, extremamente desafiador, é delicado, é difícil, mas é que eu adoro desafio. Né? É diferente, mas realmente é um desafio hoje ser líder, sim, Simone, justamente por todos os motivos que você acabou de falar. É delicado a gente trabalhar com pessoas, no sentido de que cada um tem uma personalidade diferente, cada pessoa tem um perfil diferente, cada ser humano vem de uma jornada diferente. Culturas diferentes. Eu estou te conhecendo hoje aqui no podcast, né? Eu não sei a sua história de vida. Por trás da Simone que eu estou vendo aqui, tem uma trajetória gigante, desde o dia que você nasceu. Por trás de mim, a mesma coisa. E aí você vai para dentro das organizações hoje, são pessoas do mesmo estilo, da mesma forma que nós, seres humanos, com uma trajetória de vida diferente, com uma jornada diferente, com crenças diferentes, com valores diferentes. E alinhar tudo isso para um líder é realmente um desafio. Mas aí como que eu vejo a liderança hoje? Como uma missão. Por isso que eu falo muito hoje, quem já ouviu, quem já me assistiu falando nas palestras, nos treinamentos, a minha primeira frase, liderança não é cargo. Para mim, liderança é missão. Missão em que sentido? Eu estou ali para contribuir com o desenvolvimento daquelas pessoas que também irão contribuir com o desenvolvimento do nosso negócio, da nossa empresa. Então, uma via de mão dupla, a gente fala. E sim, liderança treinável, como você falou da comunicação. Eu sou o meu perfil comportamental é de uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, mas isso não significa que eu não pude desenvolver a minha habilidade de comunicação, e foi isso que eu fiz. Então, meu primeiro curso de oratória eu fiz com 15 anos de idade, eu nunca esqueço, foi um marco, assim, lembro até o nome do professor, não lembro nem se não foi pela CDL, aqui em Sorriso, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebi que naquele momento que eu precisaria sim me desenvolver se eu quisesse ter uma trajetória profissional promissora, eu precisaria cada vez mais me desenvolver como ser humano. E eu fui fazendo isso. Então é isso que eu vejo, que hoje todos nós, independente do que a gente faça,
e a gente pode fazer qualquer coisa, porque tudo na vida é treinável. O que difere é lógico que, de repente, eu tenha algumas habilidades diferentes das suas, mas de repente as habilidades que você tem e eu não tenho, mas que são necessárias para mim, eu posso ir lá e treinar. Vai demorar, de repente, um pouco mais de tempo para eu aprender do que aquela pessoa que tem aquele talento? Vai, mas não significa que eu não vou aprender. Então, se eu escolher querer me desenvolver, se eu escolher querer dar esse próximo passo, com certeza vai depender só de mim. Olha só. Quando a gente fala de liderança, né, como que a gente sabe quando uma pessoa está pronta para ser líder? Eu acredito que, assim, prontos nós nunca estaremos. Eu acredito que a gente vai estar, de repente, mais preparado, né? Então, eu vejo assim pelas nossas empresas. Hoje, a gente não contrata nenhum líder pronto. Então, a gente sempre trabalha o quê? Na preparação das pessoas, na sucessão. Então, a gente vai dando oportunidades para quem está ali na nossa empresa, para que essas pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e a gente vai percebendo nas habilidades, principalmente comportamentais, se aquela pessoa, de repente, já está num nível de preparação legal, que ela possa assumir uma função, a missão, né, de ser líder ou não. A gente fala muito no quê? Nas tal das hard skills e soft skills, né, que é um termo bonito em inglês, mas nada mais, nada menos do que habilidades técnicas, que é aquela habilidade que eu de formação sou contadora. Então, o que eu trouxe da faculdade? Uma habilidade técnica. Eu aprendi a fazer débito, crédito, fechar balanço, essa parte de tarefas. E existem as soft skills, que a gente fala que são as habilidades comportamentais. Habilidade de comunicação, habilidade de ter inteligência emocional, habilidade de ter disciplina, habilidade de saber se relacionar com outras pessoas, que ainda, infelizmente, são habilidades que a gente não aprende, nem na escola, nem na faculdade, né? Mas nós aprendemos com a vida, e hoje existem muitos, inclusive na nossa empresa, é o que mais a gente trabalha, são treinamentos voltados para desenvolver essas habilidades. E como que eu começo a desenvolver essas habilidades, que são os pilares chaves para alguém que deseja ser líder? Começando pelo pilar do autoconhecimento. Eu só vou conseguir me desenvolver, se eu saber o que eu preciso, se eu me conhecer, né? Quem é a Keila? Quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades que eu tenho? E aí eu começo a olhar para aquilo e começo a me preparar. Então, a gente sempre observa e sempre prepara as pessoas que estão conosco nessa questão, principalmente das habilidades comportamentais. Então, quando a gente começa a perceber que essa pessoa começa a demonstrar essas habilidades, através principalmente do relacionamento com a equipe, aí assim a gente começa a perceber, olha, essa pessoa está já preparada, pronta não, né? Porque ninguém está pronto, mas já está preparada para de repente dar esse próximo passo e se encaixar ali naquele novo processo, né? Enfim, naquela missão enquanto líder. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, aí você promete me responder. Uhum. Somente a verdade. Pode deixar. Jogo da verdade. Jogo da verdade. Tem o ônus e o bônus de tudo na vida. Com certeza. Tudo. Me fala um ônus e um bônus de ser líder. O bônus, é lógico. Qual será, né? O faz-me rir. Né? Então, geralmente, quando eu falo assim, as pessoas que almejam crescimento, principalmente dentro das empresas, é óbvio que a gente quer um reconhecimento financeiro e a gente precisa querer isso. Mas eu acredito que esse bônus, ele é uma consequência. A gente nunca deve focar no bônus do salário primeiro. Eu acredito que existem muitas outras coisas que a gente precisa demonstrar para daí sim vir o reconhecimento salarial. Mas com certeza é um bônus, né? Reconhecimento financeiro e a própria questão também, muitas vezes ali de alimentar um pouquinho o ego, da autoestima. Mas antes de responder o ônus, eu quero frisar muito quando a gente fala no bônus e quando a gente fala na autoestima e alimentar o ego, que uma das principais habilidades de um líder é a humildade, tá? Então, assim, o líder que se acha superior aos demais, ele ainda não entendeu nada sobre liderança. Então, eu falo também que líder não está no topo, mas líder é a base. Então, a base é a liderança. Se as pessoas que estão acima ali estão cambaleando, é porque a base está fraca, ou seja, o líder está fraco.
Então, isso é algo muito importante para a gente olhar. E o ônus, aí depende muito de ângulo, de visão, né? Mas o ônus é lógico que dar o exemplo, é um dos primeiros, né? Ou seja, como que eu vou exigir ou pedir que alguém faça algo que nem eu faço? Então, o líder, ele precisa sim inspirar outras pessoas. Não que vai ser perfeito de forma alguma, jamais. Mas de alguma forma eu preciso dar alguns exemplos. Eu preciso ser aquela pessoa que vai estar ali para amparar. Eu preciso ser a pessoa que vai pensar. Esse é um dos maiores desafios, porque hoje a gente percebe o quanto nós, eu também me incluo, porque às vezes dá preguiça, né? O quanto nós estamos preguiçosos para pensar. E o líder é a primeira pessoa que tem que pensar na solução de algo. Então é muito mais fácil, às vezes eu brinco lá na empresa, né? Falar, eu queria ficar só um mês assim, vocês, todo mundo me dando ordem, ó, só faça essa tarefa aqui, essa ali, aquela outra. Mas a gente sabe que não é assim, que nós somos os responsáveis por pensar estrategicamente no negócio, por criar soluções, por ter criatividade, por inovar o nosso produto. E a maioria das pessoas enxergam tudo isso como ônus, porque exige muito mais. Isso é fato, né? A gente não vai ser hipócrita aqui e falar que não, e né? As pessoas falam muito assim, ó, eu já ouvi em vários lugares, vários. As pessoas falam assim, dá poder para aquela pessoa lá, que você vai ver, você vai conhecer quem é a pessoa. Isso é fato mesmo? Eu acredito um pouquinho sim, viu, Simone? Porque eu já conheci algumas pessoas nesse sentido, né? Como eu falei antes, eu acredito muito que uma das principais habilidades de um líder é a humildade. Então, eu sempre falo na nossa empresa, para os líderes inclusive, eu falei, nós somos os primeiros a calçar o chinelinho da humildade todos os dias. E realmente, a hora que a gente dá poder a alguém, a gente percebe se aquela pessoa vai exercer o poder sobre, porque aí esse é o poder negativo, eu vou exercer poder sobre você, ou se aquela pessoa vai exercer o poder com você. Ou seja, eu vou exercer o poder através das minhas habilidades internas, mas para servir você. Então, eu não vou exercer um poder sobre você. Então, olha, é muito difícil as pessoas se esconderem nesse momento, viu? Sabe que eu ia até falar para você, aquela hora que você estava falando do ônus, né? Sim. O ônus também carrega uma questão assim, que você está sempre na boca do povo, né? Sim. É igual Jesus Cristo, né? Não agradou todo mundo. Exatamente. Porque fez isso, porque mandou nisso, não é isso? É isso mesmo. Olha. E acaba também, Simone, o que a gente percebe muito dentro das organizações, quando as pessoas vêm crescendo com a empresa, vai se tornando líder, a gente sempre fala que, de alguma forma, não que a gente vá se isolar, mas às vezes a gente tem que se afastar de algumas questões, sabe? Então, por quê? Porque realmente nós precisamos ter um olhar macro, né? A gente já não pode mais fazer parte, às vezes ter aqueles laços de amizade muito forte, a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, e muitos também não querem, né? Eu vou te dar um exemplo, isso tem muito nas escolas, de repente aquele professor, ele é professor normal, de repente ele vai para a direção. Sim. Aí ele tem que apertar o botãozinho do... Isso. Agora eu sou... macro, e isso é muito difícil, né? E não só nas escolas, Simone. E as pessoas não entendem muito, né? Exatamente. Eu falo de escola porque eu convivi muito. Sim. Eu acho que em todas. De repente você tá lá com todo mundo e aí ali você é convidada a ocupar outra cadeira, né? É outro pensamento. É outro pensamento. Não que você... as pessoas têm que entender bem no sentido assim, não que agora eu sou superior a você, de forma alguma. Sim. Mas a partir do momento que eu mudo de cadeira, eu preciso ter esse olhar não mais só de colega, de amigo, entende? Né? Aí eu preciso olhar mais para a empresa. É difícil esse jogo. É difícil, e a gente tem muitos exemplos, Simone, dentro da nossa empresa, inclusive, como eu te falei, né? Todos foram crescendo conosco. Então, todos foram nesse processo de crescimento, de evolução, né? Todos eram colaboradores e foram mudando de cadeira. Então, é um processo desafiador. Por isso, a importância de preparar as pessoas dentro das organizações. Quando a gente fala em treinamento, quando a gente fala em desenvolvimento, é nesse sentido. Nós precisamos ajudar. Aí a gente ouve muito empresário, mas eu treino, e aquela pessoa vai embora.
Aí eu sempre falo assim, é melhor ainda você treinar e correr o risco daquela pessoa ir embora, do que não fazer nada. E de repente aquela pessoa também não conseguir ser tão eficiente, produtiva como poderia, né? E você falando das escolas, eu acredito muito na educação. Por isso a nossa empresa hoje, né, de treinamento, esse é um projeto que eu sempre tive vontade de alavancar, e há 6, 7 anos a gente fundou a Lift, né, Lift Pro, porque eu acredito muito na educação. Então, quando a gente olha hoje para professores, para mim, os professores são grandes líderes dentro de uma sala de aula. Os professores têm um poder de influência, olha, extremamente grande sobre as crianças, assim como os pais, né? Então, olha só a delicadeza e também o desafio de um professor hoje, né, de falar, poxa, eu sou líder aqui, que tipo de líder eu estou sendo com esses alunos? Eu estou inspirando, exatamente, eu estou inspirando esses alunos a, de repente, né, querer fazer coisas, enfim, interessantes, né, querer crescer na vida, ou enfim, valores. Como que eu estou trabalhando com esses alunos, com essas crianças que serão futuros profissionais, né? Então, a liderança, por isso que eu falo que é uma missão, viu? Acredito muito. Quais são as qualidades de um líder? Eu acredito que, falo qualidade, habilidade, né? Pilares de um líder hoje. O primeiro deles, eu sempre falo que é o autoconhecimento. O líder precisa se conhecer para querer conhecer um pouquinho das pessoas. Então, a partir do momento que eu desenvolvo o autoconhecimento, eu consigo entender um pouquinho mais do outro, porque eu me auto-percebo, eu sei das minhas dificuldades. Outro ponto importantíssimo é, sim, a inteligência emocional. Eu preciso entender das minhas emoções para que eu possa também entender das emoções dos outros. A empatia de olhar o outro verdadeiramente como um ser humano. A própria vulnerabilidade, para mim, é uma das principais. Fica inclusive uma dica de um livro da Brené Brown, que se chama Coragem para Liderar, onde ela fala muito sobre a vulnerabilidade. O que significa isso? Porque muitas vezes a gente ouve, se eu sou vulnerável, né, eu não vou demonstrar ali força, né, poder, coragem, pelo contrário. O líder que é vulnerável é aquele líder que mostra para o outro que ele é ser humano, que ele erra, que ele comete erros, comete falhas, que ele tem sentimentos, não no sentido de se expor ao extremo, mas mostrar que eu sou um ser humano como você, e eu vou errar, eu vou cometer falhas, eu choro, eu dou risada do mesmo jeito, né? Então a vulnerabilidade é uma outra, para mim é uma qualidade, sim. A própria questão da comunicação, como a gente já falou, fala assim que a comunicação ou ela resolve ou ela causa 99% dos problemas. Uma comunicação bem feita resolve. Então, o líder que muitas vezes consegue fazer essa comunicação assertiva com o seu liderado, com certeza ele vai ter o seu liderado com ele por muito mais tempo. E a comunicação mal feita, ela causa a maior parte dos problemas. E se a gente olhar para dentro da nossa casa, é assim que funciona, né? Porque tudo depende da maneira com que eu falo, do tom de voz, da intenção que eu coloco naquilo que eu estou falando. Eu posso pedir para alguém executar uma tarefa de várias formas, né? Eu posso pedir para alguém que está aqui hoje filmando para nós, pega um copo d'água aí. Eu posso falar, olha, né, Gustavo, você poderia por gentileza trazer um copo d'água para mim, por favor? Então, assim, são coisas que o que a gente fala hoje, Simone, não são coisas mirabolantes que as pessoas precisam fazer, sabe? Nós, seres humanos, estamos deixando de fazer as coisas básicas. Por quê? Porque a gente está perdendo essa conexão com o outro ser humano, começando por nós. A gente está perdendo a conexão conosco mesmo, a gente está perdendo a conexão com o outro ser humano, a gente está perdendo a paciência, a gente está perdendo o respeito. E tudo isso, infelizmente, a gente vê acontecer dentro das organizações, né? Muitas vezes por parte dos líderes, e isso também prejudica muito na questão de exercer a liderança. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. A gente sabe que a nossa cidade, ela cresce absurdamente. Cada mês, o crescimento nem se discute, porque, sim, né?
mas ao mesmo tempo uma cidade cresce, uma oportunidade de trabalho, mas ao mesmo tempo é uma cidade que hoje tem uma escassez de mão de obra muito grande. Então, como que a gente consegue entender isso? É uma realidade, né? A gente fala hoje, como a gente trabalha com muitas empresas, muitos clientes, tanto na parte contábil quanto de treinamento, muitos clientes ligam diariamente lá, olha, vocês têm currículo sobrando, né? Como a gente tem um RH forte lá onde a gente atua também. E realmente, hoje é uma disputa, assim, gigante por profissionais. E é uma realidade que cada vez a gente tem que ser realista, a tendência é ficar cada vez pior, em que sentido? Na escassez mesmo. Por isso o nosso olhar para a educação, Simone. Por isso que eu acredito muito que a gente só vai conseguir, de alguma forma, começar a transformar essa grande tendência, que é a escassez, e não é porque não tem pessoas, né? Tem muitas pessoas, inclusive pessoas em busca de trabalho, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, despreparadas, né? Exato. E isso começa da base, né? Começa da base, que é a nossa casa, o nosso lar. Então, onde que começa hoje? Por que a gente está na situação que nós estamos? Porque as famílias estão ficando desestruturadas, né? Estão indo jovens para as escolas, muitas vezes, sem a base primeira, que é a família. As escolas sozinhos não estão dando conta também, né? Eu falo educação, tanto das escolas precisa passar por uma reforma gigante, porque os jovens que estamos recebendo hoje não são os mesmos jovens de 30, 40 anos atrás. Quando eu ia na escola, é totalmente diferente das minhas filhas hoje indo para a escola. A expectativa é muito diferente do que nós tínhamos. E aí esses adolescentes estão indo para onde? Dentro das empresas, com dificuldade, sem disciplina, não querendo fazer o que precisa ser feito. Então, assim, para a gente começar a pensar em uma transformação, é um processo, assim, muito, muito grande que precisa acontecer, e cada um de nós ir fazendo um pouquinho a nossa parte. Então, elevando a educação, por mais... A gente às vezes conversa com os empresários, fala, meu Deus, mas além de tudo que eu faço, eu ainda tenho que educar no sentido, né, de dar conhecimento, de ajudar o colaborador. Falei, não tem outra solução. Então, assim, o trabalho que vocês da CDL fazem, né, sempre fizeram, estão fazendo de qualificação, eu acredito que esse é o caminho, assim como vários outros órgãos. E o nosso desafio é conseguir trazer essas pessoas para dentro, né, de tanta oferta, que hoje tem muita oferta de conhecimento. Então, é despertar nas pessoas esse interesse. Eu acredito que não existe milagre, vai ser um trabalho, é um trabalho realmente delicado, é um trabalho árduo, mas para a gente conseguir gerar alguma transformação e fazer com que essa realidade não seja tão dolorosa como está sendo, e a tendência, né, o mercado traz como uma tendência ainda mais difícil, todos nós termos essa consciência da educação de uma forma muito ampla, na educação no sentido de uma transformação interna do ser humano, começando lá pela família, e isso vai se multiplicando, né, através dessa cadeia. Mas é desafiador. Keila, para quem quer ser um líder, né? Sim. O que você pode falar para quem está em casa, um conselho, né? Uma coisa, olha, como você disse, né? Você lá na sua infância, você já descobriu que você queria Eu tinha uma quedinha ali por liderança. Para quem está em casa, está assistindo o nosso CDLcast, Sim. O que essa pessoa precisa fazer? Eu acredito que o primeiro ponto, como eu já falei, é se autoconhecer. No sentido assim, o que realmente eu quero? Eu quero ser um líder, ok. Eu quero ser um líder aonde? Primeiro, eu tenho que me autoliderar, né? Então, é desenvolver algumas habilidades internas de autoliderança, autoconfiança. E quando a gente fala das mulheres ainda, a gente percebe o quanto nos falta muitas vezes, inclusive, principalmente no mercado de trabalho, às vezes essa autoconfiança, né? Eu falo assim, trocar o mas pelo e, no sentido assim, eu tô com medo, mas eu vou fazer mesmo assim, entendeu? Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixe que os medos, as dificuldades que são, sim, intrínsecas dentro, né, de nós, te limitem nesse sentido.
Segundo, entenda que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, desde que eu faça uma escolha. A escolha de aprender, a escolha de dar esse passo maior. Terceiro, vou sim atrás de conhecimento, né? Se eu me autoconheço, eu vou lá, não é o que falta, o que eu preciso desenvolver ainda? Minha comunicação não é muito legal, vou atrás de um curso de oratória, um curso de comunicação. Eu preciso desenvolver alguma coisa mais técnica mesmo, aquele cargo de liderança de repente me exige um conhecimento mais técnico naquele lugar que eu quero estar de repente. Então eu vou atrás do quê? O que eu preciso, que tipo de habilidade eu preciso desenvolver? E hoje o que mais a gente tem a nosso dispor e até de graça é conhecimento. Certeza. E também disciplina. Eu acredito que nada disso é possível, Simone, se nós não tivermos disciplina, que esse é o grande vilão da nossa vida diariamente. Verdade. É a gente ter persistência e disciplina. Então é assim, vou começar a fazer aquele treinamento. Quantos cursos que a gente muitas vezes começa, não termina? Quantos regimes a gente começa e não termina, né? Que é o tal do procrastinar. Procrastinação, exatamente, né? Quantas academias nós começamos toda segunda-feira e não terminamos? Então, é aquela história, a grama do vizinho é mais verde. Por que é mais verde? Será que ele, ao invés de ele dormir até as 6, como eu, ele não acorda às 5 para molhar a grama? Você entende, né? Tudo isso, então, né? Essas avaliações são fundamentais para entender aonde que eu quero chegar, é lá que eu quero, é aquele cargo, eu quero estar lá como líder. Então, o que eu preciso fazer para ir subindo esse degrau com firmeza, com autoconfiança, para que eu chegue lá de uma forma equilibrada, né? Então, esse olhar são os primeiros passos que a gente precisa dar. Eu adorei você aqui. Eu também. Adoro. Se eu deixar, eu fico aqui 1 hora, 2 falando. Vamos combinar para outros assuntos. Com certeza, será um prazer. Muito legal. E a gente tem que discutir isso aqui em Sorriso, né? Tem, muito, eu falo. É esse o caminho. Essa visão das empresas. E quando a gente chega, as pessoas falam, preciso do currículo, né? Exatamente. Isso que eu falo assim, pessoas nós temos. Temos. A gente precisa qualificar, né? E eu falo assim, hoje as empresas, eu falo com muita alegria no sentido assim, é bonito ver a evolução, né? E eu estou aqui em Sorriso, eu vim com 1 ano de idade para cá, né? Tinham 30 casas aqui. Então nós vimos a cidade crescer e eu adoro olhar assim essa trajetória e ver o desenvolvimento da cidade, das pessoas e das empresas. E hoje as empresas estão num momento de transformação. Os líderes estão percebendo essa necessidade de olhar para o colaborador de uma forma diferente, né? De treinar de preparar aquela equipe para estar cada vez ali mais presente, ajudando no crescimento dessas empresas. Então, o Sorriso, com certeza, se chegou onde chegou, é porque já fez muita coisa certa, né? E eu tenho certeza absoluta que está nesse processo de evolução e vai continuar crescendo aí muito mais. E a gente está aqui para contribuir. E eu acredito que a fala, a comunicação, a educação, a transmissão de conhecimento é o que a gente tem de mais rico, assim, que a gente possa contribuir com outro ser humano. Bom, quer deixar um recado, Keila? Quero, com certeza. O principal recado que eu quero deixar, Simone, é esse, de as pessoas, primeiro ponto, quando olhem para a liderança, não olhem como algo tão difícil. Deu uma assustada no início. Né? Não, eu falo assim, olhem para a liderança, isso eu sempre falo nos meus treinamentos e palestras, né? Olhem para a liderança como uma grande oportunidade de crescimento. Porque eu falo que quem mais cresce sendo líder sou eu. Porque os desafios que eu encontro todos os dias, o tanto que eu preciso buscar conhecimento e evoluir para conseguir dar conta. Então, levem isso, olhem para a liderança principalmente como uma grande oportunidade de autoconhecimento, de autoevolução e aí sim de ter uma oportunidade de ajudar na transformação das outras pessoas, inspirando, levando conhecimento, levando esse olhar diferente para quem está ali com você. É isso aí, obrigada. Obrigada a você, Simone. Na próxima. Com certeza. Obrigadão. Olha só, a gente vai ficando por aqui. Foi uma delícia conversar aqui com a Keila. E até o próximo Sandra Quer.